Olá, meu querido e minha querida, você que está comigo aqui em mais um vídeo de Minutos de Paz e Vida. Eu sou o pastor Herman Temel e quero falar com você hoje a respeito de algo muito importante, a respeito de algo que diz respeito aos ensinos do Senhor Jesus, onde Jesus ele sempre mostrou de uma forma muito clara que vivemos em uma batalha espiritual, onde o inimigo das nossas almas é Satanás. E Jesus, ele em certo lugar, ele vai ensinar a postura da igreja. E esse texto, ele muitas vezes é mal interpretado, e eu quero junto contigo chegar aqui a um consenso muito interessante a respeito desse texto da palavra de Deus, onde o Senhor Jesus ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas antes de falar mais sobre o texto, eu te peço que você desde já curta este vídeo, que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e ao final do vídeo compartilhe para que mais pessoas possam também ter acesso a assistir e ter mais conhecimento da santa e bendita palavra do Senhor. O texto que eu quero falar com vocês está aqui na palavra de Deus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 16, e o versículo é o versículo de número 18, onde o Senhor Jesus, falando com Pedro, ele diz o seguinte: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Um dia eu vou fazer um vídeo explicando bem direitinho essa questão de Jesus falar sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas hoje eu quero falar sobre a parte B do versículo, onde Jesus fala: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. É muito comum vermos esse texto ser interpretado onde a igreja se coloca de uma forma defensiva, se protegendo dos ataques que o diabo fará sobre a mesma. Inclusive, essa Bíblia que eu estou, que é uma Bíblia de estudo, muito conceituada, inclusive eu a uso, acho inclusive muito boa ela, mas quando nós lemos o estudo a respeito deste versículo nesta Bíblia, ela põe a igreja do Senhor numa posição defensiva e o inferno em uma posição de ataque. E aqui eu quero que você entenda que a postura de Jesus quando falou e fez essa afirmação não era essa. Afinal de contas, veja, Jesus não diz que as portas da igreja prevaleceriam contra o inferno, mas que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. As portas na época de Jesus, elas tinham algumas funções fundamentais. Primeira função da porta, se eu for olhar no sentido do inferno ser um cárcere, uma prisão, então as portas elas serviam para trancar aquele que estava aprisionado. E no âmbito maior, quando nós olhamos para as cidades de toda a Escritura, na sua grande maioria elas tinham muralhas, e essas muralhas tinham também portas para que as pessoas pudessem entrar e sair das cidades. E em momento de guerras, em momento de batalhas, então, as cidades fechavam as suas portas para que os inimigos não conseguissem entrar, para que os inimigos não conseguissem, então, adentrar a cidade e derrotar a cidade. Então, olhe, veja comigo. As portas, então, elas tinham a função de ser trancadas para aprisionar quem estava dentro, se fosse no caso de uma cadeia, de uma prisão, e tinha também como função impedir que os inimigos viessem e rompessem e entrassem e conquistassem a cidade. Então as portas, elas tinham sempre o caráter defensivo ou o caráter de aprisionar. E Jesus está dizendo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, se alguém aprisionado pelo inferno, trancafiado nas cadeias do inferno, as portas do mesmo não prevalecerão. Ou seja, a igreja vai atacar e as portas terão que se romper.
Nós vamos ver isso, por exemplo, quando Paulo e Silas estavam no cárcere e as portas se romperam, não prevaleceram. Quando Pedro estava na prisão também e as portas se romperam, não prevaleceram. Então, quando a pessoa ela faz parte da igreja do Senhor, não adianta o diabo a encarcerar, a aprisionar, porque estas portas não prevalecerão, essas portas serão destruídas, essas portas serão vencidas, e aquele que é da igreja do Senhor prevalecerá, será livre, liberto, para poder dar continuidade à obra de Deus. E o segundo caráter é que o inferno ele se tranca como uma cidade forte, tentando se defender dos ataques da igreja. Não é para a igreja ficar no caráter defensivo, só levando pancada de Satanás e se defendendo, não. É para a igreja atacar o inferno. Quando nós olhamos o início do ministério de Jesus e todo o decorrer, primeiro com os 12 apóstolos, relatados no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 10, depois com os 70, relatado no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, nós vamos ver que Jesus enviava os apóstolos às cidades e os enviava de 2 em 2 para que eles entrassem nas cidades, para que eles curassem os enfermos, expulsassem os demônios que ali houvessem e proclamassem que era chegado o reino de Deus. Ou seja, aquelas cidades eram dominadas por potestades e principados demoníacos. Quando os discípulos iam até aqueles lugares, as portas espirituais eram trancadas, as portas do inferno, mas elas não prevaleciam, elas não conseguiam se manter trancadas. Os discípulos, eles entravam, invadiam espiritualmente as cidades, os demônios eram expulsos, os enfermos eram curados e era proclamado: o reino de Deus é chegado nesse lugar. Então entenda, a postura de Jesus nunca foi uma postura de defesa para com o diabo, mas sempre de ataque. E assim eram os discípulos, e com você não pode ser diferente. Você quer vencer as batalhas espirituais? Não é se defendendo que você vai vencer, você tem que atacar. Você tem que atacar o inferno, você tem que atacar as hostes espirituais da maldade que se levantam contra a tua vida. E talvez você pergunte: pastor, como eu ataco? Pastor, como eu faço isso? As duas armas mais poderosas contra o inferno são jejum e oração. Você precisa ter uma vida de jejum e oração. Você precisa buscar a Deus e até mesmo estar debaixo de uma autoridade espiritual que vai te ajudar nesta batalha, que vai te ajudar nesta luta. Por isso, meu querido e minha querida, mude de postura. Você quer vencer? Somos a igreja do Senhor, e a igreja do Senhor prevalece contra o inferno, a igreja do Senhor prevalece contra o diabo. Mude de postura. A partir de hoje, passe a orar, a jejuar e atacar o inferno, atacar o mal com teu jejum, com a tua oração, e creia, as portas do inferno não prevalecerão. Teu familiar que está encarcerado vai ser livre. Você que tem buscado um objetivo e o diabo tem trancado as portas para você não alcançar os teus sonhos, os teus objetivos, essas portas vão se romper, elas vão se abrir e você vai conquistar os teus sonhos, você vai conquistar os teus objetivos. E eu, pastor Herman Temel, eu quero te ajudar nisso, quero te ajudar. Coloque inclusive o teu pedido de oração, coloque aí na descrição desse vídeo, seja aqui, você que está assistindo pelo YouTube, você que está assistindo pela publicação no Facebook, coloque o teu pedido de oração aí abaixo. Eu quero te ajudar nesta batalha e creia, as portas do inferno romperão e nós venceremos. Sabe por quê? Porque somos a igreja do Senhor. É isso aí, meu querido e minha querida. Curta este vídeo, compartilhe este vídeo, divulgue o canal Minutos de Paz e Vida. E vamos juntos vencer para a glória de Deus, porque para isso fomos chamados, para isso fomos escolhidos. Então, é isso aí. Eu encerro esse vídeo hoje. Fique na paz, um beijo no seu coração e viva o Senhor Jesus!